Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 26 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 3 ao 7, versículos 17 ao 20, versículo 27 e versículos 33 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Você que está ouvindo hoje pela primeira vez essa pregação, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. E todos que estão ouvindo, me ajude a evangelizar, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, o link da pregação de hoje.
Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra de restauração, essa palavra do Senhor que gera vida e vida em abundância. Eu creio que todos ou a maioria conhecem essa passagem da Bíblia. E é muito bonito nós observarmos que esses 3 irmãos, eles eram muito amados, eles eram amigos mesmo de Jesus. Porque nos evangelhos não narra outra família que tinha tanta proximidade com Jesus como a família de Lázaro. E aconteceu que Lázaro estava muito doente. E a sua irmã, então, manda um recado para Jesus, dizendo que ele estava doente e um convite para Jesus ir visitá-los, porque elas confiavam, elas acreditavam que Jesus poderia curar Lázaro da enfermidade que ele atravessava. E algo maravilhoso acontece quando São João vai narrar no versículo 4. Jesus vai dizer: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu gostaria que você pudesse guardar esse versículo, essa palavra que Jesus falou como uma profecia. E aí então, Jesus estava em missão e demorou alguns dias ainda para chegar à casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega, ele já encontra a notícia que Lázaro havia morrido e já estava 4 dias sepultado. Marta, irmã de Lázaro, ela vai ao encontro do Senhor e ali com muita fé, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o Senhor pode tudo e que o Senhor pediu ao Pai, Ele vai conceder. Jesus então fala: seu irmão vai ressuscitar. Acredite. E aí então Marta vai dialogando com Jesus. Vai acontecendo aquele diálogo. Mas Jesus amava tanto aquela família que Jesus vai na sua casa. Jesus vai naquele lugar para transformar e para que o nome do nosso Deus pudesse mais uma vez ser glorificado. Para que o nome do nosso Deus pudesse mais uma vez ser exaltado. Aquela família, aqueles irmãos, já tinham presenciado muitos milagres do Senhor. E Jesus vai ali com um propósito. E eu creio muito nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Todo milagre narrado nos evangelhos tinha um propósito maior do que o milagre. Era para que através daquele milagre que acontecia, pessoas pudessem se render ao amor de Deus. Pessoas pudessem se render à graça de Deus. E hoje também eu creio que isso continua acontecendo. Os milagres, as maravilhas, os sinais que o Senhor realiza não tem fim no milagre. Mas o fim é para que nós testemunhemos a grandeza de Deus. E para que através desses sinais, pessoas possam entregar a sua vida para Jesus. Algumas pessoas chegaram à conclusão que Jesus chegou atrasado na casa de Lázaro. Que Jesus chegou atrasado, porque Lázaro já havia 4 dias que estava morto e sepultado. As pessoas ali viram o amor que Jesus tinha por Lázaro e o amor que ele tinha por aquela família. E alguns chegaram até a dizer: ele abriu os olhos dos cegos. Ele não podia ter feito que Lázaro não morresse. Mas Jesus estava ali para mostrar que ele podia fazer muito mais do que impedir a morte de Lázaro. Jesus estava ali para mostrar que Deus iria devolver a vida para Lázaro.
Jesus então vai ao túmulo e ele dá uma ordem: tirem a pedra. Marta fala: não, Senhor, já está cheirando mal, ele está morto há 4 dias. E Jesus fala novamente: eu não disse que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Eu quero hoje, em nome de Jesus, convidar você para tomar posse na sua vida dessa palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Nós só conseguimos ver a glória de Deus se nós crermos de verdade. Se nós não duvidarmos, se nós treinarmos a nossa fé para ser essa fé expectante, que acredita no impossível, que acredita que o Senhor pode todas as coisas. Aquelas pessoas então, obedecendo a Jesus, tiraram a pedra. E Jesus então, ele faz esse gesto que ele sempre procurava fazer. Ele olhava para o Pai na sua oração e ele fala: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Veja bem, antes de Lázaro voltar à vida, o Senhor já rendia graças ao Pai, porque ele tinha certeza que o Pai estava com ele e que o milagre já havia acontecido. E Jesus fala: eu falo isso, Pai, por causa desse povo que me rodeia, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Jesus então, com poder e autoridade, Jesus, ele chama Lázaro para fora. Lázaro, vem para fora. Naquele mesmo instante, aquele que estava morto recebe novamente o fôlego de vida. E Lázaro começa a caminhar. Lázaro sai daquele sepulcro. O milagre acontece. A vida é devolvida a Lázaro. E a manifestação da glória, do poder de Deus acontece naquele momento. E no versículo 44 vai dizer que quando Lázaro sai, ele sai atado, todo amarrado, as mãos e os pés, e o rosto coberto por um pano. E Jesus então fala: desatai-o, desamarrai-o, tira tudo que está impedindo ele de caminhar, e deixa ele caminhar, e deixa ele seguir. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção nisso. Quando o Senhor Jesus nos devolveu a vida, quando o Senhor nos chamou da morte, do pecado, nós estávamos assim como Lázaro, envolvidos nos pecados, em tantas coisas que nos impediam de caminhar perfeitamente, que nos impediam de dar passos firmes. E Jesus então dá essa ordem: desatai, tira tudo que está impedindo você de ser feliz, tira tudo que está impedindo você de caminhar, e segue em frente, porque a morte não tem poder mais sobre a sua vida. E hoje, nesse exato momento, como Jesus devolveu a vida para Lázaro, ele está chamando a muitos: vem para fora, sai do sepulcro, sai da sua prisão, sai de tudo aquilo que está te trazendo morte, de tudo aquilo que está te prendendo ao pecado, porque o Senhor Jesus é o mesmo Senhor que devolveu a vida para Lázaro e que hoje quer devolver também a vida para todos aqueles que ouvirem a sua voz, que aceitarem a sua palavra e que de coração aberto se entregarem ao Senhor. No início do Evangelho, Jesus afirmou: essa doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus. Isso aconteceu com Lázaro para que muitas pessoas pudessem crer, e foi isso que aconteceu. Muitos judeus que estavam ali, depois de verem, de presenciarem aquele milagre,
creram em Jesus. Esse foi o propósito. Fazer com que muitas pessoas pudessem crer. Muitas pessoas pudessem testificar naquele momento que Jesus estava devolvendo a vida para uma pessoa, ressuscitando o homem e o entregando de volta para a sua família. Meu irmão, minha irmã, hoje, não é amanhã, é hoje. Eu digo para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal que de alguma forma se instalou na sua vida, tudo aquilo que está te aprisionando ao pecado, tudo aquilo que está impedindo você de viver, o Senhor hoje está te chamando. Vem para fora, sai desse pecado, abandona, renuncia tudo aquilo que está te prendendo ao mundo e receba a vida nova que o Senhor tem preparado para você. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, muitas situações na nossa vida acontecem e essas situações não são sinal que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu. Muitas dessas situações são para que o nome do Senhor seja glorificado, para que através dos seus sinais, aqueles que ainda não creem no Senhor possam crer. E hoje, Senhor, quantas pessoas espiritualmente estão mortas? Quantas pessoas sentem que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem valor, que o seu viver não tem acrescentado nada à vida das outras pessoas? Quantas pessoas sentem como sendo um peso para os outros e não encontram alegria, não encontram prazer, não encontram sentido na sua vida e se fecham e se isolam. E muitos mesmo, Senhor, sentem que estão mortos. Mas assim como o Senhor foi ao encontro de Lázaro para devolvê-lo à vida, para devolver a alegria para aquela família, hoje, Senhor, eu creio que o Senhor está agindo na vida de muitas pessoas, chamando para fora e tendo essa certeza que nós podemos crer, porque para o Senhor não há nada impossível. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. Por isso, Senhor, eu entrego a vida desse irmão. Eu entrego a vida dessa irmã. Que nesse momento, pela fé, cada um possa estar tirando a pedra. Aquilo que está tampando, aquilo que está impedindo o agir do Senhor, que todas as pedras, todas as amarras sejam tiradas agora e que pelo poder da fé muitos possam voltar à vida, muitos possam ressuscitar e possam receber a vida nova que só o Senhor tem para dar. Fica conosco, Senhor. Amém. Amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.